Agora eu vou falar sobre receita de contrato com o cliente em FRS, né, de acordo então com a norma para fins de divulgação, certo? Bom, a estrutura conceitual traz uma definição de receita e é uma definição bastante simples, né? Receita é um aumento de ativo e um aumento de patrimônio líquido ao mesmo tempo, desde que não seja por aportes proprietários ou uma diminuição de passivo e um aumento de patrimônio líquido. Então, é uma definição bastante simples, bastante poderosa, tá certo? Porque significa que houve um aumento de patrimônio líquido, né? Então, portanto, houve um aumento de riqueza da entidade, correto? Então, isso é reconhecido, é entendido como uma receita, né? Só que veja, se há uma definição de receita na estrutura conceitual, por que há necessidade de uma norma inteira, né, sobre receita especificamente com clientes? É interessante perceber que a norma de receita, o CPC 47, é uma das únicas que trata sobre resultado especificamente, né? As outras tratam basicamente de ativos e passivos. E claro, né, isso vai trazer consequências no resultado, mas ela trata diretamente, ou trata mais focadamente ativos e passivos. É a única, né, na verdade tem outras sobre operações continuadas, mas é a principal norma que trata sobre receita sobre uma conta de resultado, né, que é a receita de clientes, né? Então, por que existe a necessidade, né, de uma norma que trata apenas, né, desta única linha aí da demonstração de resultados, correto? O que acontece é que a receita com clientes, né, é um indicador de tamanho, né? Então, quando se vai fazer uma análise dos balanços, análise da demonstração de resultados, etc., um dos indicadores de, olha, esta empresa cresceu, esta empresa é de tal tamanho, é a receita, certo? Então, eu poderia eventualmente apresentar o mesmo lucro, né, com uma receita diferente, né, ou seja, alterando o valor dos custos e despesas, correto? Então, se eu posso dar a impressão de que a empresa é maior do que de fato é, apenas variando o tamanho da receita, né, nós temos um problema, tá certo? Ou seja, aquela questão, né, sobre, bom, eu tenho lá uma receita de um agente de turismo, né? Eventualmente o agente de turismo poderia dizer o seguinte, olha, eu estou recebendo 10 mil reais na venda do pacote de turismo de um cliente e esta é minha receita. Tudo bem, eu vou ter que pagar aqui um custo de 9 mil reais para terceiros, né? Mas a minha receita é 10 mil reais. Na verdade, a receita dele deveria ser só dos R$ 1.000, essa diferença aí do valor da comissão, tá certo? Então, se ele apresentasse uma receita, né, que é o valor recebido do cliente de 10 mil reais, ele mostraria uma empresa 10 vezes maior, percebe? Então, sim, nós temos que regular, né, como a receita com clientes deve ser apresentada, né? Outra coisa é o seguinte, o lucro é o indicador de desempenho do gestor, né? E aí, o que acontece? Receita é parte, né, da composição do lucro, correto? E o gestor pode reconhecer receita de maneira antecipada, portanto, aumentando o lucro, antecipando, né, o reconhecimento de lucro, certo? Ou poderia mensurar essa receita de maneira inadequada, de maneira inflada, né? E a gente vai ver aí algumas situações em que isso pode acontecer. Mais uma vez, só lembrando, nós estamos tratando de norma contábil para fins de divulgação, né? Então, a norma contábil aqui tenta proteger o interesse do gestor, o interesse do investidor, né? Nessa relação aí com o gestor. Bom, o CPC 47, né, aplica-se à contabilização de receita originada de clientes, né? Então, o cliente é uma parte que contratou, né, com a entidade para obter bens ou serviços, né? Produto da atividade normal da empresa em troca de contraprestação.
esse contrato pode ser explícito, né, formalmente, né, redigido e assinado, etc., ou pode simplesmente ser um contrato implícito. Eu vou lá, né, a um boteco comprar uma coxinha, tá certo? E aí, então, é um contrato que está ali implícito, né? Um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações executáveis. E, então, o CPC 47 abrange esse tipo de receita, né? As receitas obtidas com clientes. Assim, existem outras receitas, né? Por exemplo, receitas financeiras, receitas de ajuste a valor justo, essas coisas todas, então, estão fora do escopo do CPC 47, né? O CPC 47 define receita como o aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado no curso das atividades usuais da entidade, na forma de fluxo de entrada ou aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aportes dos participantes do patrimônio, portanto, os proprietários, né? Vocês vejam que tem uma semelhança bastante grande com a definição de receita da estrutura conceitual, correto? Mas aqui é mais especificamente em relação, né, aos clientes que foram, que estão num contrato, né, com a empresa. Muito bem. Um ponto muito importante é a questão do reconhecimento da receita, né? Basicamente, qual é a ideia, né, do CPC 47? O CPC 47 trouxe uma mudança nos termos, né, utilizados para dizer quando é que uma receita deve ser reconhecida. Basicamente, a ideia agora do CPC 47 é que a receita deve ser reconhecida quando a transferência de um produto ou serviço satisfaz uma obrigação de desempenho, né? Então, a entidade deve reconhecer receitas quando ou à medida que a entidade satisfizer uma obrigação de desempenho ao transferir o bem ou serviço, ou seja, um ativo prometido ao cliente. Então, ele tinha feito um contrato, fechou um contrato, nesse contrato havia uma promessa de entrega de um bem ou um serviço, né? E aí, então, quando esta obrigação que estava prevista no contrato é satisfeita, pode ser reconhecida a receita. Essa é a ideia básica aqui da norma, do CPC 47, né? O ativo é considerado transferido, então, quando à medida que, né, o cliente obtiver o controle desse ativo. Esta palavra é importante, né? Ou seja, na verdade, eu só posso reconhecer esta receita quando houver essa transferência de controle do ativo. O controle do ativo refere-se à capacidade de determinar o uso do ativo e de obter substancialmente a totalidade dos benefícios restantes provenientes do ativo. O controle inclui a capacidade de evitar que outras entidades direcionem o uso do ativo e obtenham benefícios desse ativo. Esta é a definição de controle, né? Então, quando eu passo, né, o controle para o meu cliente, eu posso reconhecer esta receita. Muito bem. Eu dei as linhas gerais sobre reconhecimento, mas a norma contábil, o CPC 47, entra com bastante detalhes sobre o processo todo, né? Tanto de reconhecimento como de mensuração desta receita, né? E entra aí em muitos detalhes, né, sobre como é que isso deve ser feito. Ela separa esse processo em 5 etapas, né? As 3 primeiras etapas referem-se ao reconhecimento, né? E as 2 últimas etapas referem-se à questão da mensuração, né? Então, a primeira etapa, etapa 1, é identificar o contrato com o cliente. Eu vou entrar em bastante detalhe aqui sobre todo esse processo aqui, tá certo? Só vou dar uma geral aqui sobre essas etapas. Então, a primeira coisa é identificar o contrato com o cliente. A etapa 2, identificar as obrigações de desempenho no contrato, quais são as obrigações que estão previstas no contrato e, eventualmente, se tiver mais de uma, separar as obrigações, né? Reconhecer a receita na etapa 3. Reconhecer a receita no momento em que, ou à medida que, a entidade satisfaz uma obrigação de desempenho. Então,
o critério aí, né, mais detalhadamente de reconhecimento de receita. Agora vamos para a parte de mensuração. Etapa 4, determinar o preço da transação. Depois eu vou trazer para vocês aqui qual é a definição de preço de transação. A etapa 5, alocar o preço da transação às obrigações de desempenho no contrato. Então, se você tinha mais de uma obrigação de desempenho, como é que deve ser feita a alocação do preço? Então, eu tinha um contrato só, um preço só, como é que eu faço para alocar esse preço às diferentes obrigações de desempenho, né? Então, são essas 5 etapas que trata toda a norma do CPC 47. Bom, mas deve estar se perguntando, mas para que isso tudo, né? Por que nós temos tantos problemas, né, que a norma precisa lidar, né? Tá certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Na etapa 1, que é identificar o contrato, né? Por que esta etapa é necessária? Porque pode não existir um contrato, tá certo? Então eu posso reconhecer uma receita a valor justo. Daí? Mas essa receita está relacionada a um produto que vai ser entregue a um cliente. Eu posso reconhecer aqui já a receita a valor justo como receita de cliente? Não, não pode, né? Porque senão você somaria ao valor da receita o valor desse eventualmente ganho a valor justo, que não é exatamente o valor do contrato que você tem com o cliente, porque você ainda, na verdade, não tem aí um contrato e você não está satisfazendo uma obrigação de desempenho dentro daquele contrato. Então, a primeira etapa aqui é identificar o contrato. Na etapa 2, identificar as obrigações, né? Mas por quê? Por que eu preciso aqui identificar as obrigações? Porque mais de uma obrigação pode estar contida no mesmo contrato. Então, é preciso separar as obrigações. Mas por quê? Porque é o seguinte, as receitas de cada obrigação podem ser reconhecidas em momentos diferentes. Então, eu posso ter uma receita que deve ser reconhecida agora, porque foi, por exemplo, uma venda de produto, mas ali no meio também tem uma prestação de serviços que vai acontecer ao longo do tempo. Então, eu tenho que separar essas duas coisas para reconhecer a receita da venda agora e reconhecer a receita de serviços ao longo do tempo. Certo? Eu não posso juntar tudo, reconhecer tudo, toda a receita agora. Etapa 3, reconhecer a receita. Então, a receita não pode ser reconhecida antes de haver a satisfação da obrigação. Então, eu só posso reconhecer a receita no momento em que esta obrigação for satisfeita, né? Da etapa 4, determinar o preço. A contraprestação, né, ou seja, o valor que vai ser pago pelo cliente, né, pode ser variável, pode ser não monetária, pode ser a prazo. Então, há uma série de detalhes aqui a respeito da determinação do preço, né, da transação. Etapa 5, alocar o preço. Então, se o contrato possui mais de uma obrigação de desempenho, né, o preço do contrato precisa ser alocado. Se eu tenho um preço só, como é que eu faço para fazer a alocação? Então, a norma define aqui princípios que devem ser adotados para resolver esse problema. Então, essa porção de etapas, né, serve para detalhar quais são, né, todos os procedimentos que devem ser adotados aí para o reconhecimento e mensuração da receita. Bom, agora eu vou falar sobre reconhecimento da receita de contrato com cliente, né? Vou começar aqui pela etapa 1, tá certo? E na etapa 1, né, identificar o contrato, há uma série de critérios, né? Todos esses critérios aqui, esses 5 critérios, precisam ser atendidos para avançar, digamos assim, para a etapa 2, né? Então, nós temos que fazer aqui a identificação, né, do contrato. Então, o primeiro critério é: as partes aprovaram o contrato, estão comprometidas a cumprir com as suas obrigações. Essa é uma primeira coisa que precisa ser atendida, tá certo? Então, os dois já estão com o contrato fechado, tá certo? E estão comprometidos a cumprir com as suas obrigações. Segundo critério, os direitos de cada parte foram identificados. Eu vou entrar mais em detalhes, né? Vou dar um exemplo aí para cada um desses critérios. Então, os direitos de cada parte foram identificados. Terceiro, os termos de pagamento foram identificados. Quarto, o contrato possui substância comercial, né? E o quinto, é provável que a entidade receberá a contraprestação, tá certo? Então, obviamente, precisa ser
provável que a empresa vai receber, ou seja, haverá de fato o benefício econômico desse contrato. Eu vou começar aqui pelo primeiro quadradinho aí, né? Pelo primeiro critério, correto? Então, as partes aprovaram o contrato estão comprometidas a cumprir com as suas obrigações. Veja, então precisa ter um contrato, né? O exemplo que eu estou trazendo aqui é exatamente aquela questão do ajuste ao valor justo, né? Uma receita decorrente de valorização, por exemplo, de um ativo biológico não atende ao critério, né? Por quê? Porque não houve um contrato. Então, digamos que eu tenha lá uma engorda de boi, estou engordando o boi, né? Ou seja, eu estou ainda, digamos, entre aspas, em processo de produção daquele boi, né, para abate. Com o crescimento do boi, é natural que eu tenha um ganho a valor justo. Esse ganho é uma receita. Essa receita deve ser tratada como receita com clientes? Não, né? Então, deve ser tratada como um ganho a valor justo, mas não deve entrar na linha de receitas com clientes. Ou seja, por quê? Porque eu, nesse caso aqui não atende esse critério, né? Não tenho receita aqui decorrente de um contrato, correto? Então, receita decorrente de valorização de ativo biológico não atende o critério, mesmo que haja a intenção de vendê-lo a um cliente no futuro. Ainda em relação a esse primeiro critério, né? Enquanto o cliente possuir o direito incondicional de rescindir o contrato, não há comprometimento mesmo que já tenham transferido a contraprestação. Então, a contraprestação que eventualmente a entidade já recebeu é passivo, não pode ser reconhecido como receita, porque a entidade ainda tem a obrigação de transferir bens ou serviços ou restituir o cliente. Agora o segundo quadradinho ali, né, o segundo critério, os direitos de cada parte foram identificados. Então, no momento em que o cliente fez o pedido, né, mas o produto ainda não foi entregue, a norma considera que ainda não há um contrato, né, pois ainda há o direito incondicional do cliente de rescindir o pedido sem compensar a entidade, tá certo? Então, a entidade ainda não tem o direito, né? Agora o terceiro critério, né? Os termos de pagamento foram identificados. Então o meu exemplo aqui é um exemplo com um site de vendas, né? Digamos que um contrato esteja prevendo que a entidade, que é um site de vendas do tipo marketplace, né, receba um determinado percentual dos recebimentos de vendas que o cliente fizer por meio do site. Ou seja, os meus clientes são as empresas ou as pessoas que vendem coisas, correto? E eu recebo, digamos, comissão, tá certo? Por ter um marketplace, né? Um lugar onde as pessoas possam acessar e ver o produto que está sendo vendido, né? Mas nesse caso eu só recebo se o cliente receber, né? Então nesse caso a receita só pode ser reconhecida quando a entidade identificar o valor recebido, né? Que pode ser diferente do valor da venda em função de acréscimos, né, ou outros valores, ou simplesmente zero, né, caso a entidade não receba. Portanto, esses termos de pagamento precisam ser identificados e a receita só pode ser reconhecida depois disso. Agora um exemplo com permuta sobre o quarto critério, né, o contrato possui substância comercial. Então, se a entidade, por exemplo, entregar petróleo, né, para uma outra empresa de petróleo e em troca receber também petróleo de outra qualidade específica, né, a permuta não pode ser configurada como de substância comercial. Por quê? Porque eles simplesmente fazem trocas em função de atendimento de uma necessidade daquele momento. Olha, eu estou precisando de tal tipo de petróleo agora, né? Vamos fazer uma permuta aqui, certo? Então, a permuta não pode ser configurada como de substância comercial se isso não modificar o risco, a época ou o valor dos fluxos de caixa futuros, né? Não permitindo, então, o reconhecimento da receita. Então, só quando o contrato possui substância comercial é que a receita pode ser reconhecida. Agora, em relação ao quinto critério, né, é provável que a entidade receberá a contraprestação. O exemplo aqui é de uma venda sem expectativa de receber. Digamos que a entidade esteja sobre um contrato de fornecimento de longo prazo, correto? Então ela fornece ali mercadorias dentro desse contrato,
Mas digamos que a situação financeira do cliente tenha piorado, tenha se deteriorado, né? E deixou de ser provável que irá receber. Bom, se deixou de ser provável que irá receber a mercadoria que está sendo entregue, né? Então a entidade não deve reconhecer mais a receita. Beleza, vamos então agora para a etapa 2, né? Que é identificar a obrigação de desempenho, né? Então a norma diz o seguinte, ó, no início do contrato, a entidade deve avaliar os bens ou serviços prometidos em contrato com o cliente e deve identificar como obrigação de desempenho cada promessa de transferir ao cliente um bem ou serviço, ou um grupo de bens ou serviços que seja distinto, ou uma série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. O que a norma está dizendo aqui? Olha, se você tem obrigações de desempenho diferentes dentro de um mesmo contrato, você precisa separar essas obrigações de desempenho. Então, eu posso ter, dentro de um mesmo contrato, a previsão de fornecimento de bens ou serviços, né? Então, eu tenho que separar aqui o reconhecimento da receita de venda de bem e o reconhecimento da receita de prestação de serviços, né? Ou serviços que sejam diferentes, de natureza diferente. Então, eu posso prestar um serviço de uma natureza agora e continuar, por exemplo, prestando serviços ao longo do tempo. Um serviço de manutenção, por exemplo, ao longo de um tempo. Então, eles têm naturezas diferentes e, portanto, então, eu preciso separar essas obrigações de desempenho para que eu faça, então, um reconhecimento de receita mais apropriado. A receita que está acontecendo agora vai ser reconhecida agora, a receita que vai acontecer ao longo do tempo, reconheça ao longo do tempo. Então, é o caso aqui, né, um exemplo de venda de software e serviço de suporte ao cliente. Então, eu tenho aqui duas obrigações. Eu tenho uma obrigação de desempenho de entregar software. Então, eu tenho um software, eu vou lá, eu faço toda a programação e entrego o software para o meu cliente. E eu tenho uma outra obrigação de desempenho que é entregar o serviço de suporte aos usuários daquele software, né? Então, são serviços distintos porque possuem padrões diferentes de transferência ao cliente. O software é entregue agora, eu posso então reconhecer a receita da entrega do software agora, mas o serviço de suporte não pode ter sua receita reconhecida agora, toda ela, né? O serviço de suporte tem que ter a sua receita reconhecida ao longo do tempo em que o serviço de suporte é prestado, tá certo? Então, as receitas não podem ser reconhecidas ao mesmo tempo. Isso tudo é, então, para evitar que o gestor reconheça esta receita toda ao mesmo tempo, inflando, então, o resultado, pelo menos daquele período, tá certo? Isso poderia, então, aumentar o lucro, né, daquele primeiro período, ou seja, podendo antecipar, né, os seus rendimentos, tá certo? Se ele tiver participação no lucro, ele vai ter um rendimento maior ali naquele momento, mas a receita ainda não, de fato, não foi obtida. Um outro exemplo, né, quer dizer, uma outra situação que está dentro aqui, né, dessa etapa 2, é a receita como principal e agente, né? Então, a entidade, como o caso da empresa que recebe por comissão, né, ela é uma agente, né, de turismo, por exemplo, como é que ela deve reconhecer essa receita? A primeira coisa é a norma define o que é principal e o que é agente nessa relação, tá certo? E ela define o seguinte: a entidade é a principal se ela controlar o bem ou serviço especificado antes que o bem ou serviço seja transferido ao cliente. Então, isso inclui ter responsabilidade primária por oferecer os bens e serviços ao cliente ou por atender os pedidos, né? Então, veja, qual é a diferença de uma empresa comercial que tem loja em shopping, né, tá certo? E de um representante comercial. A loja no shopping compra as suas mercadorias, né, e tem responsabilidade de oferecer esses bens, né, aos clientes e serviços aos clientes, tá certo? Atender os pedidos dos clientes.
ela também tem o risco de estoque, né? Ela tem o estoque ali, né? Tá certo? Se pegar fogo, o risco é dela, antes e depois do pedido do cliente. E inclui também ter o critério para a determinação do preço para o bem ou serviço especificado. Então, quem determina o preço é também a loja. O representante comercial normalmente não tem esse poder, né, de dizer, de estabelecer a sua política de preço, tá certo? Então, isso separa, né, o que é principal e o que é agente nessa relação. Então, separando o principal e agente, a norma evita, né, inflar a receita, né, como eu tinha falado anteriormente, de maneira artificial, correto? O lucro pode acabar sendo o mesmo, mas a receita, como é indicador de tamanho, pode acabar inflada e demonstrar uma receita, um tamanho maior do que de fato é, tá certo? Bom, então um exemplo aqui da venda de pacote por agência de turismo, né? A promessa do principal é fornecer bens e serviços específicos. A promessa de um agente é providenciar o fornecimento de bens ou serviços por outra parte. Então, a agência de turismo é um agente. Ela não pode reconhecer todo o valor da contraprestação paga pelo cliente, mas apenas a sua parte. A outra parte é repasse, né? Ela vai repassar, daquele dinheiro que ela recebeu, ela vai repassar para terceiros. Muito bem. Etapa 3 agora, reconhecer a receita, né? A entidade deve reconhecer receitas quando, à medida que, a entidade satisfizer a obrigação de desempenho, né, ao transferir o bem ou serviço, ou seja, um ativo prometido ao cliente. O ativo é considerado transferido quando ou à medida que o cliente obtiver o controle desse ativo. Bom, eu já tinha falado um pouco sobre isso, né? Vamos aqui entrar em alguns exemplos, né? Vou retomar aquele exemplo da venda para entrega futura, ou seja, na venda para entrega futura, se a entidade continua com o poder de gestão sobre a mercadoria, né, até que ela seja entregue ao cliente, a receita só pode ser reconhecida quando a mercadoria for entregue ao cliente. Agora, é importante lembrar o seguinte, a norma fala em controle, né, daquele ativo, né, daquela mercadoria. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma loja que vende linha branca, tá certo? Eu vendo geladeira, por exemplo, e aí chega uma noiva, né, dizendo, olha, eu queria aproveitar a promoção que você está fazendo aqui e eu queria comprar essa geladeira, só que eu ainda não tenho lugar para deixar porque meu apartamento não está pronto. Posso deixar aqui na loja? Não, pode, perfeitamente, né? Aí então a loja vai lá e identifica, né, que aquela mercadoria é daquela noiva, especificamente. Aí o que acontece? Na verdade, a loja perdeu o poder de negociar aquele item de estoque, né, com outras pessoas e, portanto, ela perdeu esse poder de gestão. Significa, então, que apesar de ela não ter entregue ainda fisicamente para o cliente, ela não tem mais o poder, né, de gestão sobre essa mercadoria e, portanto, ela já pode reconhecer esta receita. Então, percebam que essa mesma norma aplica-se a diferentes situações. Eu preciso, então, interpretar, né, a situação e fazer uma correta aplicação da norma, correto? Agora um exemplo com mercadorias em consignação. Então, enquanto o cliente não obtiver o controle econômico do estoque, a receita não pode ser reconhecida. Na consignação, a entidade continua com o poder de retirar a mercadoria do cliente até que ela seja vendida, né? Ou seja, eu remeto, né, uma mercadoria para o meu cliente em consignação, só que o cliente pode, né, o cliente não tem o poder de fazer o que ele quiser. Eu posso pegar e retirar aquela mercadoria do cliente, né, trazer de volta aquela mercadoria e vender para outro, tá certo? Então, se eu permaneço com esse poder, o controle do ativo não foi transferido para aquele cliente. E, portanto, então, naquela remessa para a consignação, eu não posso reconhecer a receita, tá certo? Então, a receita só pode ser reconhecida quando o cliente vender a mercadoria para o seu consumidor. Muito bem. Agora, a norma
o CPC 47 trata de receitas, inclusive de contratos de longo prazo, né? Nós tínhamos uma norma que tratava de contratos de construção, certo? E no contrato de construção, a característica principal é que a receita ia sendo reconhecida ao longo do tempo da construção, né? Isso foi incorporado pelo CPC 47, certo? E entra exatamente nesse ponto aqui, né? Quando é que a entidade deve reconhecer esta receita de um contrato, né? Em que o serviço, né, o produto é, digamos, entregue ao longo do tempo, tá certo? Então, a norma diz o seguinte: o desempenho por parte da entidade cria ou melhora o ativo, né, por exemplo, produtos em elaboração, que o cliente controla à medida que o ativo é criado ou melhorado. Então, a ideia é a seguinte, ó, digamos que eu esteja num contrato de construção de ponte. Então, eu sou uma construtora, eu fui contratado, digamos, pelo governo para construir uma ponte, né? A minha obrigação é construir a ponte, né? Então, a obrigação de desempenho prometida é realizar, né, o serviço de construir uma ponte no local designado pelo cliente, tá certo? A receita, nesse caso, é reconhecida à medida que a ponte vai sendo construída. Por quê? Porque há transferência de controle do ativo ao cliente, né, à medida que esta ponte vai sendo construída. Ou seja, se a construtora, né, ou o próprio governo rescindir o contrato, outra construtora pode partir dali, né, daquilo que já tinha sido construído. Isto está sob o controle do governo, né, a ponte está sob o controle do governo, mesmo que ainda esteja incompleta, ou seja, à medida que ela vai sendo construída, né, esse controle, né, passa, né, a todo tempo a ser do cliente, né? E, portanto, se esse controle passa a ser do cliente, a construtora pode ir reconhecendo essa receita à medida que vai sendo construída. Então, a ideia é a seguinte: vai se fazendo a medição da obra, né? E a construtora vai reconhecendo essa receita à medida em que esta obra vai sendo concluída, né? Tá certo? Então, é o chamado percentual de conclusão. Agora, tem um caso específico, né, que é a questão da incorporação imobiliária. Como é que funciona isso? A incorporadora adquire um terreno, tá certo? Aí ela inicia uma obra, faz um projeto, né, inicia a obra, aí ela começa a vender as unidades, ainda em construção, tá certo? Aí ela vai construir, tá certo? Vai realizar a construção e à medida que a construção vai sendo feita, ela vai fazendo uma medição aí dessa construção, correto? Ao final, depois que a construção está pronta, ela entrega as chaves. Pois bem, o que acontece? Como é que a norma FRS entende, né, que acontece esta operação? Bom, se o cliente, né, não obtém o controle, né, à medida que a obra vai sendo construída, né, vai sendo elaborada, a norma entende que esta receita não pode ser reconhecida ao longo do tempo de construção, mas apenas no momento da entrega das chaves, que é onde, né, há de fato uma transferência aí do controle daquela unidade, correto? Agora, a CVM fez consultas, né, a FRS, sobre esse tema, etc., mas ela entende diferente, né? A FRS tem a posição de que o controle acontece no momento da entrega das chaves, mas a CVM entende, né, que a transferência do controle ocorre à medida que, né, a construção vai ocorrendo, correto? Então, houve aí uma divergência, né, em termos de normatização. A CVM
tem aceitado, então, que as construtoras, né, que são companhias abertas, reconheçam a receita à medida que forem construídas, né? No caso, as incorporadoras imobiliárias. Então, está aí uma notícia, né, do valor econômico, correto? Então, incorporadoras continuarão a poder reconhecer a receita ao longo da obra, correto? Então, trazendo aí essa notícia, né, de que existe essa interpretação, tá certo, da CVM a respeito desse assunto, né, contra o entendimento do FRS.